Oi galera, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre Asperger. O que é a síndrome de Asperger e quais são as diferenças dela para autismo? Vamos lá? Se você se interessa pelo assunto do vídeo de hoje, clica no botãozinho de curtir aqui embaixo, porque isso ajuda muito a gente a continuar produzindo vídeos sobre os assuntos mais interessantes para você. Então, síndrome de Asperger. O que é essa condição com esse nome tão estranho? Na verdade, a nomenclatura síndrome de Asperger, por mais que seja ainda bastante utilizada e muito conhecida, não é mais utilizada nos manuais de diagnóstico médicos. Ela deixou de existir a partir da 5ª edição do Manual Estatístico dos Transtornos Mentais, o DSM-5, e também não aparece mais no CID-11, que é a Classificação Internacional de Doenças, divulgado pela Organização Mundial de Saúde. A síndrome de Asperger agora faz parte do transtorno do espectro autista. Como o nome já diz, o TEA abrange uma vasta gama de condições. Ele é bastante abrangente. Ele se divide em 3 graus: autismo leve, ou grau 1, autismo moderado, ou grau 2, e autismo severo, ou grau 3. E aonde o Asperger se encaixa? Se a gente imaginar uma escala indo do autismo leve até o autismo severo, o Asperger ficaria bem no início do autismo leve. Ele é bem limítrofe entre o autismo e as pessoas típicas e apresenta os sintomas mais leves dentro de todo o transtorno do espectro autista. Por causa disso, ele é geralmente um transtorno mais difícil de se perceber nos primeiros anos de vida. E muitas pessoas acabam nunca descobrindo que são Asperger. Então vamos falar das diferenças? Você vai ver já já como os sinais e sintomas de Asperger são mais difíceis de se perceber. 1. Atraso na linguagem. No Asperger, o atraso na comunicação social não existe. Ou, quando ele existe, é muito brando e pode ser difícil de se perceber. O Asperger consegue se comunicar e interagir, mas faz isso de uma forma um pouco inadequada. O Asperger usa um vocabulário rebuscado, ele sente prazer em se expressar de uma forma mais complexa e tende a seguir à risca as normas de linguagem. No autismo leve, existe uma deficiência na comunicação social, que pode ser em maior ou menor grau, dependendo do indivíduo, mas, regra geral, é um comprometimento bem maior que o do Asperger. O autista leve tem atraso de linguagem, tem um vocabulário mais pobre, mais limitado e apresenta algumas características específicas na fala. Por conta desse atraso na linguagem, é mais fácil de se identificar o autismo do que o Asperger. Ainda falando sobre linguagem, os autistas têm dificuldade em entender ironia, sarcasmo e metáforas. Eles costumam ser muito literais, é muito preto no branco, enquanto no Asperger isso não acontece. 2. Interação social. O autista não tem o mesmo grau de interação social que o Asperger. Ele não dirige a atenção dele a assuntos de fora de seu interesse, de fora do seu hiperfoco, muitas vezes ignorando completamente a outra pessoa. Além disso, pessoas com autismo têm dificuldade de interpretar alguns sinais sociais. O Asperger consegue ter um grau de interação social maior do que o autista. Ele consegue dirigir a atenção dele a assuntos de fora do seu campo normal de interesse. Mas ele faz isso de uma forma um pouco diferente das pessoas típicas. É muitas vezes taxado como uma pessoa esquisita. Assim como o autista, o Asperger também sente dificuldade em interpretar sinais sociais. 3. Habilidades motoras. O autista pode apresentar atrasos motores finos ou grossos, como, por exemplo, dificuldade na sequência de movimentos para engatinhar e para andar, quando ainda é bebê. E mais para frente podem apresentar falta de coordenação de membros, baixo controle de postura, podem apresentar lentidão de respostas motoras, alterações no tônus muscular. Pode ocorrer também a dispraxia motora, que é uma disfunção neurológica que impede o cérebro de desempenhar os movimentos corretamente.
levando à falta de coordenação motora, falta de percepção espacial e de equilíbrio. São dificuldades motoras que podem causar um alto grau de comprometimento na vida do indivíduo. Eu vou fazer um parêntese aqui para dizer o quanto é importante buscar a orientação e o tratamento com um fisioterapeuta, caso você perceba qualquer coisa de diferente no desenvolvimento motor da criança. Bom, o Asperger pode apresentar atrasos motores muito leves. Eles podem ser um pouco atrapalhados, estabanados, levemente desastrados nas suas capacidades motoras, mas não apresentam atrasos que sejam prejudiciais. Número 4. Habilidades intelectuais. Crianças com síndrome de Asperger não apresentam atrasos intelectuais. Têm um coeficiente de inteligência, que é o que a gente chama de QI, normal ou alto. Por isso, não é comum que tenham dificuldades na escola. Crianças com autismo leve podem ter atrasos cognitivos com inteligência abaixo da média. Esse atraso acaba se refletindo em dificuldades na escola. Mas autistas também podem apresentar altas habilidades, assim como os Aspergers. Ou seja, eles podem estar no outro extremo e apresentarem inteligência muito acima da média. Então, o Asperger pode ter QI médio ou alto. O autista pode ter QI baixo, médio ou alto. Mas quando a gente fala de QI baixo, é na verdade um QI limítrofe, que não se confunde com retardo mental ou deficiência intelectual. Pode ser que a criança com autismo tenha retardo mental ou deficiência intelectual como uma comorbidade. O autismo não implica no retardo mental ou deficiência intelectual, mas ele pode vir associado. 5. Comportamentos repetitivos e restritivos. Nesse quesito, Aspergers e autistas são bem parecidos. Os dois apresentam os comportamentos que nós chamamos de repetitivos e restritivos. Ou seja, são muito apegados a rotinas, têm quase que uma fixação em mexer em determinados objetos ou brinquedos, gostam de fazer as mesmas coisas e falar sobre os mesmos assuntos. Eles ficam nervosos quando alguma coisa sai da rotina e sai do controle deles. A principal diferença aqui é que o autista apresenta movimentos repetitivos e estereotipados, também chamados de STEAMs, enquanto o Asperger não os apresenta. São movimentos com as mãos e às vezes com o corpo inteiro que os autistas usam para se autorregular. Nós temos um vídeo bem legal explicando tudo, inclusive mostrando o Eric fazendo alguns desses STEAMs. Existem alguns fatores em comum entre Asperger e autismo, mas acho que o mais relevante deles todos é o hiperfoco. Tanto Aspergers quanto autistas tendem a focar em certos assuntos de seu interesse. Eles pensam e falam sobre aqueles assuntos o tempo todo. Se você quiser saber mais sobre hiperfoco, a gente tem um vídeo bem detalhado aqui no canal também, e eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui hoje. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você ou seu filho apresenta alguns desses sinais, minha sugestão é você procurar um profissional capacitado para te dar uma orientação. Não esquece de dar uma curtida no vídeo, porque isso ajuda muito a gente a continuar estudando, pesquisando e preparando vídeos completos para vocês sobre autismo e outros assuntos também. Um abraço e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!